vejo muito conteúdo de pessoas falando que para ser mais confiante, ter mais autoestima, você precisa ter postura, cuidar da sua aparência, fingir até se tornar mais confiante. E sinceramente, isso ajuda, mas é só a cereja do bolo. E hoje eu vim te falar que você realmente precisa para ser confiante de uma vez por todas. E para você que tem interesse de saber todos os pilares do desenvolvimento pessoal, já se inscreve no canal, deixa o seu like para ter mais conteúdos como esse. Olá, bem-vindos mais uma vez. No episódio de hoje eu vim conversar com vocês sobre autoestima e autoconfiança. Afinal, se sentir confiante e ter autoestima é a base para você ter uma vida com um sentido hoje em dia, para você acreditar nas suas ideias e se jogar no mundo. Por isso que eu vim falar para você hoje é para que você não precise assistir mais nenhum vídeo sobre autoconfiança, que fique claro na sua cabeça o que é necessário para você alcançar a sua autoconfiança e a verdadeira autoestima. E a resposta é: saiba exatamente quem você é. O que isso significa e o que isso ajuda na minha autoconfiança e na minha autoestima. A real é que quando você sabe quem você é, quando alguém vem te falar alguma coisa, sem te conhecer, sem saber da sua jornada, sem saber o que você passou, você pode simplesmente ignorar, você pode se tornar indiferente, porque você simplesmente sabe que é sem fundamento, algo que alguém pensou ou disse pra você, sem ao menos te conhecer de verdade. E também isso serve pra quando alguém te fala alguma coisa que realmente você sabe que tem que melhorar, porque se você sabe que tem que melhorar, você simplesmente pode falar: sim, estou tentando melhorar, estou em busca de melhorar essa atitude, esse comportamento. Quando você conhece os seus pontos fracos e os seus pontos fortes, quando você mergulha no autoconhecimento, na autoaceitação, naquilo que pode ser melhorado em você e sabe exatamente o que tornou você ser quem você é hoje, nada, e eu vou repetir, nada pode te abalar. Nada pode tirar sua confiança, sua autoestima de saber quem você é. Você sabe quem você é, os pontos fortes que você tem, as suas qualidades, os seus defeitos, aquilo que você precisa melhorar. Só que para isso você precisa se conhecer, porque aí você sabendo o que você tem de bom para oferecer pro mundo e aquilo de ruim que você precisa melhorar, a opinião dos outros vai ser simplesmente a opinião dos outros. Você precisa se analisar e precisa descobrir quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, aquilo que você gosta, aquilo que você não, seus limites. Isso é a premissa da autoconfiança e da autoestima. É você descobrir quem você é. Quando você sabe exatamente quem você é, nada e ninguém pode tirar o poder de você ser você. Pense bem, não existe aquela teoria da reputação, que as pessoas fazem ou não fazem tal coisas pra zelar com a reputação. A questão é, a sua autoconfiança e a sua autoestima vem da reputação consigo mesma, que pra mim é a única reputação que você tem muito e muito que zelar. Comece a se tratar como uma pessoa que você realmente ama, que você cuida. O que você faria pra ela? O que você diria pra ela? Você não iria querer saber o que ela gosta ou deixa de gostar? Como você a trataria? A gente sempre faz isso com os outros, principalmente das pessoas que a gente mais ama ou quer ter por perto. E por que a gente não faz isso com a gente? Sendo que é tão importante o nosso relacionamento com a gente mesmo. Nós merecemos um tratamento especial por nós mesmos. Porque assim a gente molda o nosso caráter, aquilo que a gente é. E assim a maioria das coisas ditas ou pensadas pelas outras pessoas não vai ter tanto valor assim. Você que dá o poder para as palavras de alguém, inclusive para as suas. Então seja congruente com as suas palavras, atitudes e ações. Pra gente reforçar dia a dia uma visão de autoconfiança e autoestima, é necessário a gente fazer o que falou que a gente ia fazer. Cumprir os nossos próprios compromissos. Assim como a gente cumpre os compromissos com as outras pessoas e os prazos do trabalho, há necessidade de cumprirmos aquilo que a gente fala que a gente vai fazer. Aquilo que a gente coloca e estabelece como nossa prioridade. Se fosse com outra pessoa, que alguém vacilasse com a gente não ia ter tanta confiança naquela pessoa. É o mesmo com a gente. Só que a gente deixa de lado. Os outros são prioridade e a gente não. E é por isso que a maioria das pessoas não tem autoconfiança e autoestima. Quando a gente colocar a gente em primeiro lugar, as coisas mudam. É da nossa responsabilidade cumprir com a nossa própria palavra. Ter autoconfiança é uma mentalidade. Quando você sabe quem você é, quando você sabe que você se trata bem, que você cuida de você, que você tá cada dia mais buscando se desenvolver como pessoa, crescer, por que você tem que temer o mundo e as outras pessoas? Ninguém tem o poder de ser um personagem tão importante na minha história, a não ser eu mesma. E eu me coloco como perspectiva, com quem que eu quero trabalhar? Sendo vilã de mim o resto da minha vida ou sendo minha amiga, minha aliada? Eu não vou mais aceitar nada que não seja bom pra mim. Eu não vou a lugares que não sejam bom pra mim. Eu sei
quem eu sou. Coloca isso na sua cabeça, aquilo que você pensa, aquilo que você acha sobre você, as atitudes que você tem, as atitudes que você deixa de ter, dita a sua vida, os seus dias, como você fala consigo mesmo, porque se você não entender que você é o dono da sua vida, que você dá o poder de ser a pessoa que é aliado de você, ou a vilã de você mesmo, e vai dizer também sobre aquilo que você se sente ou não capaz de realizar. Se você não se colocar como o dono da sua vida, como a pessoa que decide se valorizar, ser sua aliada, fazer o que precisa ser feito, ninguém vai poder fazer isso por você. Porque já diz o nome, autoconfiança. Autoestima é algo que eu sinto sobre aquilo que eu sou. Isso mora dentro de você. Esse auto-reconhecimento, essa auto-aceitação das coisas que você precisa melhorar, desse autoconhecimento mesmo, de você entender quem você é. Pare de atender todas as necessidades de outras pessoas e ignorar suas próprias necessidades. A única pessoa que vai ficar com você todos os dias, até o seu último dia, vai ser você mesmo. E comemore as pequenas vitórias, aquilo que você sabe que tá progredindo, aquilo que você sabe que tá melhorando. Você tá se esforçando. E isso já é muito, muito bom. Reconhecer isso também ajuda na nossa autoconfiança e na nossa autoestima. Porque nem sempre ser autoconfiante, ter uma autoestima boa, tá relacionado a grandes feitos. Muito pelo contrário, é aquela pessoa que comemora as pequenas coisas. Que só pelo fato de cumprir as promessas de um dia, ela já fica muito feliz. Porque é isso que vai fazer a pessoa continuar. Assim você reforça essa identidade de, eu sou autoconfiante mesmo, eu tenho autoestima. Por quê? Eu cumpro minhas promessas, eu sei quem eu sou. E quanto mais bem a gente tiver com a gente, quanto mais a gente realmente cuidar da gente, cuidar do nosso mental, melhor a gente vai se sentir. Quando a gente faz, pouco a pouco, a gente começa com metas alcançáveis. Aquele famoso clichê, quando a gente alcança a meta, a gente dobra a meta. Como diz minha avó, não coloque a carroça na frente dos bois. Porque não funciona assim. Tudo que é contínuo e sustentável não se faz com mudanças radicais, e sim faz com iniciativas radicais. Decida mudar. Decida ser a pessoa que coloca valor em si mesma, que cuida de si mesma, que queira se desenvolver. São vários pilares que vai te fazer ser uma pessoa cada vez melhor. E tudo na vida é escolhas, são decisões que você toma. E decidir as coisas é muito importante. Você colocar nesse papel de eu decido a minha vida, eu escolho o que é melhor pra mim e eu faço o que eu falei que ia fazer. É muito, mas é muito necessário. Vocês precisam entender isso. Porque isso reforça claramente que você sabe pra onde você vai, sabe o que você quer, que dita a sua autoconfiança e sua autoestima. E só você pode se colocar nesse lugar de eu faço isso, eu não faço isso, eu vou conseguir isso. Porque isso só mora dentro de você. Primeiro, cumpra as promessas que você fez. Você falou que ia se alimentar melhor, você falou que ia cuidar de você, você falou que ia fazer uma skincare. Gente, passar protetor no rosto. Sabe, não é tão difícil assim você cuidar de você. E eu não tô falando só externamente, porque externamente é mais fácil ainda. Mas internamente, você pode ler livros, você pode procurar na internet pessoas que estão falando sobre assuntos que você se interessa, que vão realmente abrir o seu olhar, como um vídeo desse. A gente precisa realmente começar a fazer as mudanças necessárias. Porque às vezes você tem esse conhecimento de tudo isso que eu tô falando. Talvez, mas não pratica. Se você não pratica a pessoa que você quer ser, como que você vai ser ela? Parece louco, mas na verdade você precisa se sentir capaz de conquistar a sua própria confiança. Você não quer conquistar a confiança de tantas outras pessoas e você sabe o quão fácil é pra quebrar? Porque quando um vaso cai no chão, ele fica todo despedaçado. Porque isso é a confiança. E a gente acha que com a gente é diferente. Não é só ter postura, não é só cuidar da aparência. Não é só. Se fosse só isso, muita gente que é bonita perfeitamente pela natureza, que tem os escolhidos de Deus, né? Seriam incríveis, mas não são. Porque ser incrível só depende de você, daquilo que você acredita que é possível. E depois que você descobre isso, é aquela frase da mente, né? Quando você expande a mente a um tamanho, ela nunca mais volta ao tamanho original. Quando você entende isso, nada vai conseguir ser a mesma coisa, porque você tendo consciência do que precisa ser feito, você só precisa fazer. E o nosso poder é ser a gente mesmo. O nosso poder é estar ali acreditando na nossa capacidade, naquilo que a gente tem a oferecer. Não aceitando pouco, e inclusive não aceitando pouco de nós mesmos. E depois disso, as demais coisas como postura, cuidar da sua aparência, passar um creme no rosto, saber o próximo passo do seu dia, vai ficando cada vez mais fácil, porque você sabe o que você é, você sabe o que você quer, você sabe os seus hábitos, aquilo que você faz, aquilo que você não aceita que façam com você. E tudo isso reflete também na autoestima, porque uma pessoa que se gosta, uma pessoa que sabe do seu valor, ela se cuida. Simples assim. Eu sei que tem gente que fala que é vaidade, que é algo
algo mais fútil, mas faz diferença. Só de você se vestir pra trabalhar, mesmo que seja em home office, quando você tá de pijama trabalhando, é a mesma atitude mental quando você tá arrumada, quando você tá pronta pro seu dia, não é a mesma coisa. Nunca vai ser. E vocês sabem que não é. E mesmo para as pessoas mais minimalistas, cuidar da sua pele, cuidar da sua higiene, cuidar de você, escrever em um diário, fazer coisas que vão ajudar o seu mental, não é vaidade, não é futilidade, cuidar de você. A gente já tá no mundo moderno de entender que existem coisas muito importantes e uma delas é saúde mental. Isso tem total relação com autoestima e autoconfiança. Porque se você não se sente bem mentalmente, se você não se sente capaz, se você não se sente uma pessoa merecedora de cuidados próprios, como que você vai cuidar da sua própria vida? Quando você cuida de você, você mostra que passar um tempo com você, cuidando de você, vale a pena, é algo bom e é algo que muda totalmente a nossa autoconfiança e a nossa autoestima, porque nosso tempo é precioso, então se a gente quer passar o nosso tempo cuidando da gente, é porque a gente sabe do nosso valor. Faça os movimentos da sua vida e a roda da autoconfiança e da autoestima vai girar. E pare de adiar a sua felicidade, pare de adiar a sua melhor versão, de esperar o melhor, faça o melhor com aquilo que você tem e se comprometa a partir de hoje a ser a sua melhor versão. Tome gosto pelo processo da vida. E, se tudo que eu disse até agora fez algum sentido pra você, deixe o seu like, se inscreve no canal para ter mais conteúdos como esse. E pra quem tá me ouvindo no Spotify, avalie o podcast com 5 estrelas ou as estrelas que você achar que ele merece. Até a próxima conversa, tá bom?